Saúde, Terezinha. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Ótimo estar aqui com vocês na live, transmitindo informações, notícias, experiência, conhecimento sobre leilões judiciais de imóveis. Aqui o nosso canal se propõe exatamente a isso, a popularizar o conhecimento dos leilões judiciais, de forma que todos possam ter acesso a essa incrível oportunidade que é arrematar um imóvel através do leilão judicial, né? A compra de um imóvel através do leilão judicial. Cheguei agora há pouco do fórum, então nada melhor você tomar um cafezinho, a Michele, nossa convidada de hoje, minha amiga querida há mais de 20 anos. Muito obrigada pelo convite, viu, Jonas? É sempre um prazer estar aqui, poder dividir com vocês as experiências que a gente acumulou. Eu e o Jonas, nós nos conhecemos no início das nossas carreiras, né? Eu segui o caminho como advogada e o Jonas, como um grande leiloeiro público, eu veio começar do zero. Hoje eu tenho muito orgulho do grande profissional que se tornou. E foi muito bom a gente ter seguido esse caminho juntos, né? Porque nós dois somos grandes apaixonados pela matéria de leilão. E a gente quer levar para vocês, a gente quer dividir com vocês essa experiência e tornar o leilão cada vez uma coisa mais acessível, com muita informação, para que vocês entendam o que vocês estão comprando, como funciona o processo, e se torne uma coisa acessível e que está até uma grande oportunidade de vida, de negócio, de tudo. A gente quer ver vocês prosperando, entendeu? Porque com certeza o leilão foi um grande game changer nas nossas vidas, né, Jonas? E a gente quer fazer isso por vocês. Então nós dois somos grandes, assim, apaixonados. Sim, a gente não cansa de falar disso, a gente está aqui para dividir com vocês. É exatamente isso. E a gente percebe e observa o quanto isso pode ser um ponto de virada na vida das pessoas. Seja para quem está comprando um imóvel para morar, como foi a sua experiência num caso similar desse daqui, que a gente vai explicar, que é lá no Casa Alta, como diversas outras pessoas que compram ou para uso próprio, ou para fazer negócios, para revender, com o objetivo de ter um lucro. Sempre, não importa a situação que gira em torno da economia, seja se a economia está indo bem, se está indo mal, se tem taxa de juros, se não tem taxa de juros, se tem as commodities estão vendendo muito, se o dólar subiu, se o dólar caiu, isso tudo não faz a menor diferença para as pessoas que estão sempre comprando e investindo nos leilões judiciais. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, não foi bom, não valeu a pena. Todo mundo acaba sempre saindo satisfeito e é o feedback que a gente tem recebido. Nós estamos começando agora a temporada aí de leilões, agora de 2023. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano fantástico, com diversas oportunidades incríveis. A gente está com uma lista de pelo menos uns 40 novos leilões para cadastrar no site. Não estamos conseguindo dar conta de colocar isso tudo. Eu ainda nem comentei com você, mas a gente acabou de fechar um leilão de mais de 20 imóveis fantásticos em São Paulo. Né? Várias pessoas já sabem, mas a gente tem também uma matrícula e um ponto de trabalho em São Paulo, e agora a gente vai fazer esse leilão, que é uma oportunidade incrível lá em São Paulo, só imóvel top, maravilhoso, e a gente só está esperando a finalização desse edital para colocar no site. Enfim, tremendas oportunidades vão ter aí para o pessoal fazer ótimos investimentos. Enfim, vamos então ir direto aqui ao nosso assunto. Não, a gente tem que falar desse imóvel, porque eu sou apaixonada por esse condomínio, gente. Pois é. Quanto tempo você morou lá? Então calma, gente, vamos começar do início. Olha só, por que eu sou super entusiasta desse condomínio? Gente, eu era moradora de lá até pouco tempo. Eu morei lá até 2020. Morei 9 anos lá no condomínio. E é um condomínio maravilhoso. Inclusive, fiz até uns vídeos no sábado, né? Estive lá dos meus vizinhos, estive no meu antigo apartamento. Vi todo mundo, que eu tenho o maior carinho lá no condomínio. Foi maravilhoso, assim. E gravei toda a infraestrutura que tem, porque é um condomínio. Eu sou suspeita para falar, mas agora eu não sou mais suspeita porque eu me mudei, mas eu posso falar com propriedade que morou 9 anos, porque é um condomínio que não parece que você está dentro do Rio de Janeiro. É como se você estivesse na serra, sabe, Jonas? Inclusive, você está no centro de tudo, mas ao mesmo tempo você tem a impressão que você não está mais no Rio. Lá é muito verde, é muito quieto, é muito silencioso, é muita natureza, é um condomínio top. E sem contar a super infraestrutura que tem lá, que eu usei demais, sabe? É um condomínio de altíssimo padrão. Ou seja, lá nós temos 3 blocos, né? Bloco A, B e C.
O leilão que nós temos é o bloco B. Apartamento 1501 do bloco B. Isso. Se vocês tiverem um aterro, vocês conseguem até ver, são 2 prédios bem altos, espelhados, bonitos, sabe? E o bloco A é um bloco baixinho, que é o bloco que eu morava. O bloco B e C, eles têm 2 apartamentos por andar. Eu já tive várias vezes em apartamentos desses prédios, por conta de ser vizinha e até de ter clientes que eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês. E o apartamento lá, ele é muito grande. Ele é maravilhoso, acho que são 4 quartos. De acordo com... É ótimo esse seu relato, porque o edital foi feito com base no laudo de avaliação, foi um laudo de avaliação indireta, e o avaliador não foi muito preciso nas informações. A gente se baseou na metragem do IPTU, que é 164, mas talvez tenha até mais, porque era comum na época. Não, é possível. Gente, olha só, não posso garantir, mas assim, visualmente, pelo que eu entrei lá dentro, é maior. Sim. E assim, todos os apartamentos do bloco B, são, como eu falei, são 2 por andar. Eles têm um layout idêntico, né? Então você tem uma sala muito grande, retangular, eu gosto de sala retangular, uma vista lateral muito bonita, que você vai ver o Pão de Açúcar, depois vocês vão ver no vídeo que eu fiz lá. É 15º andar. É 15º andar alto. E são 4 quartos, dependência de empregada. Então, o apartamento que você tem lá no bloco é assim, tem independência de empregada, com 2 quartos de empregada, uma cozinha grande. E assim, é um apartamento, realmente, é um big apartamento. Aí você tem um condomínio, que são 59 apartamentos no condomínio, e um condomínio que simplesmente pega aquele mirante inteiro, uma montanha. Nos vídeos que eu gravei, vocês vão ver que eu vou subindo assim, vários patamares, sabe? Até chegar lá em cima, que é onde o condomínio está. Então, o que acontece? Você tem uma estrutura, um espaço, quadras, piscina, academia. O avaliador aqui é ótimo esse seu relato, porque ele se limitou a colocar uma linha. Estrutura de lazer com piscina, sala, churrasqueira, quadra de esportes, playground, salão de festa. Ou seja, com essa simples descrição, você não tem ideia da dimensão e da área enorme que ocupa o condomínio. Não, e você pensar que são 59 apartamentos usando toda essa estrutura e todo esse espaço. Porque hoje em dia é praticamente um clube particular. Você não tem hoje em dia condomínio, porque o Casal é um condomínio antigo. É um condomínio que ele foi até projetado por um arquiteto muito famoso, que é o Sérgio Bernardes, você deve ter ouvido falar. Claro. O Bloco A foi projetado, foi premiado até o projeto do Casa Alta, e ele estava muito à frente do seu tempo. Eu acho que talvez tivesse até 3 tempo agora. Mas a questão é que hoje você não tem um condomínio com apartamentos desse tamanho, com uma infraestrutura para tão poucas unidades e um espaço tão grande. Porque o condomínio começa lá embaixo, onde você tem ali a praia de Botafogo, pegando a Rua da Passagem, pegando ali aquele caminhozinho para o Casa Gourmet, e ele termina lá em cima. E aí você tem todo aquele morro servindo ao condomínio. Então, você tem, como eu falei, você tem todo um espaço imenso, quase uma floresta lá, por isso que ela está sempre fresquinha até, né? A gente está sofrendo com calor aqui, hoje no centro parece que está o Saara, né? Eu garanto para vocês que no Casa Alta está fresco. Eu garanto para vocês. Porque lá é muita massa. Mas enfim, é um condomínio maravilhoso, vocês vão amar. E eu morei 9 anos lá. E para mim foi uma oportunidade assim, de negócio. Tudo bem, eu utilizei, eu usufruí do apartamento, mas ele deu foi um grande passo na minha vida como aquisição patrimonial. Foi um up no seu patrimônio. Nossa, mas foi um up. Pelo valor que você comprou, o que você fez de reforma, porque eu lembro que o seu apartamento era um brinco, tudo um luxo. Mas foi assim, gente. E depois, com a realização, com a venda, você deu um up no seu patrimônio que possibilitou você ter sido vizinha. Sim, verdade. Mas com saudade de Casa Alta, tá? Registrado aqui. Vamos falar um pouco do processo, porque sempre as pessoas têm um pouco de dúvida. Então, antes de entrar na questão do direito e ação, vamos falar... Não, eu tô doida para falar o pulo do gato desse leilão, gente. Tem um pulão do gato aqui, mas o Jonas vai falar em geral e depois eu vou falar para vocês o grande segredo desse leilão, que eu acho que é um super leilão. Bom, detalhes. Primeiro, o leilão vai ser no dia 7 e 8 de fevereiro. Ou seja, semana que vem, às 2h30, ele é misto, é presencial e online simultâneo, sendo que ele vai ser realizado, a parte presencial, no fórum, no 5º andar do fórum aqui da capital, né, naturalmente, e também online. Então, quem não tiver... Quer dizer, normalmente ninguém vem no fórum, né? Lógico. Mas vai ser realizado online também. Aliás, os leilões já têm até um ponto de internet no fórum, finalmente, depois de anos. Mentira, não, porque o pessoal pega tão mal, né? No fórum, vocês não acreditam. Conseguimos um ponto de internet no fórum. E é uma ação de despejo por falta de pagamento, ou seja,
os devedores, né, os réus do nosso processo, eles foram fiadores, então é uma execução de fiança, e é um dos detalhes que as pessoas falam, mas bem de família, sendo que isso já foi discutido aqui no processo, a questão do bem de família, que é uma das exceções da lei 8.009 do bem de família, o fato deles terem sido fiadores. Eles já entraram, o processo é de 2007, então já entraram com tudo que você pode imaginar, e isso é bom porque já esgota todas as discussões. Entraram agora há pouco, no final, com exceção de pré-executividade, que naturalmente foi rejeitada, então não tem mais o que discutir nesse processo. E o que acontece? A avaliação está atualizada em 2.014.000 e na segunda data vai começar com 1.010.000, alguma coisa. Gente, um imóvel desse por 1 milhão. Não, é assim, uma oportunidade única que nem você falou, de fazer uma mudança, né? De fazer um upgrade no patrimônio. E as pessoas sempre se deparam com a questão do direito e ação e não sabem exatamente, não entendem o que é isso, né? Cada direito e ação, antes de falar sobre isso, nós deixamos aberto umas caixas de pergunta, né? E aí tiveram 3 perguntas que são super pertinentes, deixa eu abrir aqui, referente a essa questão do direito e ação. Do que se trata, então? Vamos lá, aqui. Eu vou responder, porque perguntaram assim, como é que eu fico sabendo que é direito e ação ou não? É simples, está no edital, né? O edital consta aqui. Vamos levar o leilão, o direito e ação sobre o apartamento 1501 do Bloco B, Praia de Botafogo. Antes de falar do que é direito e ação, pergunta sempre, é o mesmo procedimento do direito e ação? Não, não é o mesmo procedimento e por isso que toda vez que eu estou falando, seja através das minhas lives durante a transmissão do leilão, seja através de entrevistas com os advogados, eu sempre encorajo as pessoas a procurarem assessoria jurídica especializada. Porque cada processo tem as suas particularidades. A gente acabou de leiloar um imóvel no Leblon, que era um direito e ação, porém existia escritura definitiva, só que ela não foi registrada. Então, moleza. Mas não foi registrada, eu não posso declarar que é propriedade plena, porque falta somente a formalidade de registrar a escritura definitiva. Tem casos que é direito à aquisição por causa da alienação fiduciária, que já é uma outra discussão totalmente diferente. Tem casos que não fizeram a definitiva. Que não fizeram a definitiva, só tem a promessa de compra e venda e não tem a escritura definitiva. Cada processo vai ter as suas características, a sua situação, por isso não adianta as pessoas acharem, vou fazer um curso de leilões e no curso de leilão a pessoa que está dando o curso diz, você não precisa de ninguém para arrematar um imóvel, você não precisa de advogado, de pagar advogado. É óbvio que você precisa. Né? Claro que você vai precisar de alguém que vai fazer uma análise técnica e passar para você o nível de grau de dificuldade que vai ter para legalizar e finalizar a legalização do imóvel e em que implica a questão do direito e ação ou da propriedade plena. E a solução jurídica para aquele caso. Até você vai se adequar aos seus interesses e às suas necessidades também. Exatamente. Por quê? Uma das questões importantes, vamos lá, antes de entrar no detalhe desse direito e ação, o que a pessoa compra quando está comprando direito e ação no leilão? Ele está comprando o uso e o gozo do imóvel. Né? Ou seja, no mesmo caso quando você comprou o apartamento, era um direito e ação, mas você continuava usando, usufruindo, fazendo obra, quando você comprou com uma visão de longo prazo, sabendo que você vai utilizar e mais adiante, ao longo do tempo, você vai conseguir finalizar e regularizar o imóvel. Exatamente. Então, se você está comprando para o seu próprio uso, sendo direito e ação ou não, isso não vai impedir em nada de ser expedida a carta de arrematação do direito e ação, você registrar a carta de arrematação do direito e ação e já ter a emissão na posse e fazer a obra e ocupar o imóvel, morar lá. Ninguém nunca vai chegar, bater na sua porta e dizer, está na hora de você ir embora, esse imóvel não é seu. Isso não existe. Você pode alugar também. Pode alugar, pode ser o que for, até você tomar as providências necessárias para a transformação do direito e ação em propriedade plena. O que isso vai acarretar? Vai, entre aspas, esquentar o seu título na hora de você vender. Exatamente. Ou seja, você vai estar valorizando o bem, o patrimônio, na hora de você
se desfazer dele. Mas, por outro lado, se você não quiser, você pode usar durante 20, 30 anos o imóvel e nunca vai acontecer nada com você, porque o imóvel é seu. Só falta transformar o direito de ação em propriedade plena. Ou até mesmo pode vender como direito de ação. Pode fazer a cessão. Exatamente. Você pode fazer uma nova cessão. Exatamente. Eu até explico sempre isso para os meus clientes, para que eles não se sintam obrigados a fazerem, às vezes, uma ação própria para regularizar. Entendeu? É possível vender um direito de ação. O que acontece é que a gente tem falado muito nas nossas transmissões que muitos juízes entendem que a arrematação é uma forma de aquisição originária da propriedade e a carta de arrematação tem que ser expedida da plena propriedade. Sim, isso procede, porém é uma bola dividida. E alguns juízes entendem que sim, e outros juízes entendem que não, que a pessoa está comprando o direito em ação, ou seja, você não pode adquirir mais do que o réu ou o proprietário tem. Você se subroga nos direitos e deveres daquele proprietário anterior. Então, é uma bola dividida. A melhor coisa é você se garantir em entender o que é esse direito de ação para, posteriormente, tentar, logicamente, pedir a aquisição originária. Mas, se não for deferido, você já sabe como resolver isso daqui. Então, a questão do direito de ação, Jonas, é a seguinte: o que na prática vai mudar a sua vida? Você deve estar pensando assim, poxa, o Jonas, a gente está falando aqui que pode morar, pode vender, pode alugar. O que muda? O que muda é que na hora que você vai vender, não é possível financiar um imóvel que seja direito de ação. Isso traz uma certa desvalorização. Você só pode pensar numa venda à vista. Então, já restringe o seu público. E também, você, quando for vender, você vai ter sempre que dar 1000 explicações para pessoas que normalmente não têm muito conhecimento dessa área, vão ficar assustadas. Nem mesmo corretor, né? E vão ficar assim um pouco perdidas e ter que vender através de uma sessão. O que já deixa a pessoa com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Então, quando apareceu a oportunidade de comprar o apartamento do casal como direito de ação, que eu comprei como direito de ação, eu não conheci 2 vezes. Mas por quê? Calhou de vir para mim que eu sou especializada há mais de 20 anos nessa área, entendeu? Então, eu não tive dúvidas que eu não estava incorrendo em nenhum risco. Inclusive, vi ali uma chance de comprar uma coisa mais em conta e depois regularizar enquanto eu estivesse morando lá e valorizar o patrimônio, né? Como foi que aconteceu. Para mim foi ótimo. Então, eu fiz uma boa compra. Mas, assim, em se tratando de arrematação, você ainda tem uma chance de você tentar resolver isso dentro dos limites da ação que você arrematou, sem você ter que partir para uma ação própria, como eu tive que partir por ter comprado um particular, né? E eu não sei se você sabe, eu falei que você ia ficar chocado nessa live, mas o primeiro precedente desse pedido de direito de ação se tornar propriedade foi meu. Eu que fiz o primeiro precedente dessa teoria. Mas como é que eu fiz? Você não pensa assim, nossa, não chega estudiosa, não sei o quê. Olha, gente, eu sou mais de arregaçar as mangas e ir trabalhar. Eu até brinco que eu sou assim, tipo um soldado do front, sabe? E foi na diversidade, foi na dificuldade que eu criei essa teoria, fiz uma petição com esse fundamento, porque eu tive um caso de imóvel na Atlântica, muitos anos atrás, de um cliente que eu simplesmente não conseguia registrar. Era um direito de ação, não me recordo qual era o problema, mas eu não conseguia registrar o bendito direito de ação de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, gente, por que tratar de uma ação de condomínio? O condomínio, a rigor, não é nosso caso, tá? Mas esse caso era. Poderia acionar qualquer um dos que estivesse ali como é que se diz? Entre os na cadeia, né? Na cadeia de registral, né? Poderia ser qualquer um que responderia para aquele débito. E aí, com esse fundamento, eu me dirigi ao juízo e pedi para transmitir a propriedade plena e acabei adquirindo. E criei o primeiro precedente, que depois deram vários outros advogados. É assim que o direito se forma, é muito lindo de se ver. Porque todo mundo pega e uma ideia, por isso que o direito tem que ser flexível, né? Que aí as pessoas vão trabalhando aquilo e vai criando o que a gente chama de jurisprudência. Então, vocês vão ter magistrados, eu digo tanto de primeira instância, juízes, como de segunda instância, os embargadores, né? Que cada um vai ter um entendimento próprio. Então, tem muitos juízes que pensam que sim, eles podem dar para o rematante a propriedade plena, como o Jonas falou do direito aquisitivo, né? O direito originário, né? A aquisição originária, né? Ou seja, tem que defender que a arrematação é uma forma de aquisição originária, ou seja, não importa de que forma está o real de imóvel, o arrematante tem que levar a propriedade plena, e tem juízes que entendem que não, de jeito nenhum, ele tem que levar o que ele comprou, ele vai se subrogar dentro dos limites do que o transmitente, que é o réu, quem responde a ação, que vai passar o imóvel para ele, tem. E que jamais, assim, esse conceito pode ser quebrado. Então, eu tive a questão. Nesse leilão aqui do Casa Alta, vocês ainda têm a chance de fazer um requerimento para regularizar o direito de ação sem ter que se valer de uma ação própria para isso. Mas
de todo caso, nem eu, nem o Jonas, ninguém pode dar garantias em relação a isso. É um pedido. O entendimento do juiz, da magistrada, exatamente. no caso, E às vezes Cátia. nem acaba na mão do magistrado, porque você poderia eventualmente recorrer. Eu sempre acho que vale a pena recorrer e ter uma segunda chance. Porque chega na segunda Sim, instância, claro. muda todo mundo. São outras pessoas que vão julgar, Outro o entendimento. juiz não vai ficar chateado se você recorrer, entendeu? E é uma segunda chance que você tem, porque realmente a ação própria é muito mais custosa e demorada. Mas, assim, se de toda forma você não conseguir consolidar a propriedade, né, obter a propriedade plena da ação onde você rematou, você vai se valer de uma ação própria para regularizar essa direito de ação. E você vai ter a propriedade, sem dúvidas. Eu, inclusive, comprei o meu imóvel no Casa Alta, numa situação muito parecida com esse imóvel, entrei com a ação, no caso da minha ação, foi uma ação de uso capião, ela levou 3 anos e eu registrei como propriedade depois e vendi por um preço muito melhor. Eu tenho mais 3 ações no Casa Alta, de clientes também que depois, vendo que eu regularizei meu imóvel, me procuraram. E eu tenho 3 ações em curso que eu estou também regularizando outros imóveis do Casa Alta. Porque o Casa Alta é cheio de direito de ação, que houve um problema lá atrás, a construtora, então várias pessoas ficaram sem a propriedade plena. Então não tenha dúvidas que no final vocês vão conseguir resolver. Tem uma pessoa perguntando aqui qual é a tese, se pode passar o número do processo. Olha, gente, eu depois passo para vocês. Eu tenho vários processos que eu fiz pedido. Muitas vezes foram definidos, outras vezes foram definidos. É como o Jonas falou, é bola dividida essa questão, entendeu? É por isso que a gente não tem como garantir. Mas uma coisa é certa, pelo menos nesse caso daqui que a gente trabalhou, né? Eu e o Jonas trabalhamos. Se não conseguir dentro da própria ação de vocês arrematarem, é certo que vocês vão conseguir através de uma mão própria. Esse aqui não é zero problema, entendeu? Até porque a cadeia sucessória, nesse caso aqui, ela é bem reduzida. Ou seja, a gente tem os proprietários da fração do terreno, depois houve a promessa de cessão dos direitos aquisitivos para a construtora, e depois o casal que comprou da construtora cedeu para os réus do nosso processo, que foram os fiadores. São 2 cadeias aqui no caso. Exatamente. Né? Então, tem 2 vagas de garagem. Verdade. Lá a garagem não é problema. Tem garagem nas direções também. O tempo para aquisição do uso capi tem, porque a compra deles foi em 79, final de 79. Porque você adquire aqui no caso do proprietário anterior o tempo que ele ocupou o imóvel. Exatamente, não precisa esperar 5 anos para fazer um capião. Você vai usar o tempo que o antigo proprietário tinha e ele vai passar a ser adquirido por você, através, nesse caso, do leilão judicial. Eu também, no meu caso, utilizei o tempo que a pessoa tinha do imóvel que eu comprei. E foi ótimo. Gente, foi assim um negócio da minha vida. Eu realmente comprei aquele... Eu me lembro que na época, Jonas, foi tão legal, porque eu fiz um apartamento que na época eu achava enorme. A gente se acomoda, né? Hoje eu acho pequenininho, porque eu fiz um apartamento de 100 metros quadrados, até ali no condomínio Morada do Sol, no condomínio que eu tenho o maior carinho, sabe? Meus filhos eram pequenos, curtiram muito, mas era um apartamento de 100 metros quadrados e fui pro Casa Alta, que o meu apartamento é 240 metros quadrados. Então vocês têm noção disso? Meus filhos andavam de skate na sala. Era muito louco, estava até eco do apartamento. E aí foi um ótimo negócio, meu patrimônio cresceu. E vocês têm que entender e aproveitar essas oportunidades. Comprar um apartamento desse naipe, dessa metragem, nessa localização, com esse condomínio, por R$1 milhão, gente. Ainda que tenha uma disputa, mas mesmo assim, o que sobra de margem de gordura para arrematante é algo fantástico. Nesse caso aqui, eu estou dando uma última olhada no edital também, vale lembrar que não consta débitos de condomínio e o débito de IPTU é baixíssimo, 1.256. E por que eu estou comentando isso? Porque, nesse caso, especificamente, a juíza fez constar no despacho que a alienação será livre de ônus desde que satisfeito o crédito executado, porque, no caso, a dívida é altíssima, mais do que o próprio valor do imóvel. Então, se tivesse débitos de condomínio IPTU, seria de responsabilidade do arrematante nesse caso, porque houve uma determinação legal para isso. Para vocês verem que cada caso é um caso, né? O que é pouco comum. Exatamente, cada caso é um caso. O que é pouco comum, mas a juíza entendeu que deve constar isso, nesse caso, em razão do valor do exequendo, enfim. É o entendimento dela, né? Então, de qualquer forma, seja porque normalmente nos leilões a venda é livre de débitos, ou porque nesse caso aqui não consta débito de condomínio
e IPTU é baixíssimo. Então, é uma situação confortável e tranquila para o arrematante. Exatamente. Enfim, é uma oportunidade fantástica para começar o ano com o pé direito, fazendo um excelente negócio. E eu acho que a gente conseguiu aqui passar para as pessoas. Eu estou dando uma olhada nos últimos documentos aqui da pasta, porque a gente tem, apesar de ser super moderno, inovador, com live, com leilão online, a gente adora num papel, né? Eu gosto. Eu imprimo tudo, faço pasta. Né? Eu também, eu confesso que eu também. Quando, em vez de ler a petição na tela do computador, eu imprimo e vou marcando, escrevendo. Enfim. É que a gente é das antigas, né, Jonas? Tem que revelar nos resultados, mas assim, eu acho que quem está assistindo essa live vai sair com o pé na frente, porque, olha, vocês estão quase tendo aqui um insider trading, né? Porque vocês estão falando com uma ex-moradora especializada nessa situação do casal, que é uma situação bem peculiar. Esse condomínio tem vários direitos de ação lá, é um problema que houve lá atrás, vários apartamentos ficaram irregulares. Sim, mas as pessoas continuam morando e usando e vivendo lá, e quando vendem o imóvel, vendem através de uma sessão, isso é uma coisa que não interfere absolutamente nada. E a gente está dando aqui todas as ferramentas, aqui, olha, o leiloeiro público que vai apregoar aqui esse imóvel já está vindo aqui e dando todo o caminho das pedras para vocês. Então, é isso, gente. Foi entregue de bandeja. Não consta BIPS no RGI, algum problema? Não, o condomínio tem a BIPS. O condomínio houve. Até importante essa pergunta, porque com certeza essa pessoa que está perguntando, ela deve entender do assunto. É comum que alguns imóveis virem injeitação, porque às vezes o prédio não consegue a BIPS e as pessoas não conseguem ter matrícula e acaba rolando e virando injeitação. Mas no Casa Alta já houve o BIPS, entendeu? Então eu sei porque eu fiz no meu apartamento, eu tenho outras ações em curso, entendeu? Então, não, gente, olha só, infelizmente esse imóvel eu tive lá no condomínio porque eu não sabia qual era o lado, né? Esse imóvel tem a vista para dentro do pátio do condomínio, mas é um andar alto e a vista lateral dele dá para o Pão de Açúcar. Vocês vão ver na filmagem que eu fiz. É lindo. É lindo, lindo. Que bacana. E é um apartamentaço, gente. É grande, é muito bom. Aí para falar, eu amo Casa Alta. Enfim, quem tiver outras dúvidas pode fazer contato com a gente através do nosso Instagram. Enfim, entrando em contato aqui com o nosso escritório. O leilão vai ser na semana que vem. Também com a doutora Michele, nos canais de comunicação dela. Sim. Michele. Michele ADV Leilão. ADV Leilão. E qualquer coisa também é só colocar o meu nome, né? A gente vai deixar aqui registrado, porque meu nome é bem complicadinho, encurtado, né? Coachman. Eu sou coach de leilão, gente, é legítima. De qualquer forma. Não era fantasia, Zona, você acredita? Enfim, de qualquer forma, quem quiser saber mais, é só entrar em contato aqui com o nosso escritório, que a gente compartilha o telefone da Michele. E já é uma deixa para quem quiser arrematar esse imóvel, já sabe qual o caminho seguir e para conseguir regularizar isso. Aline, adorei a live, faço um outro. Obrigada, Aline! Obrigada, a gente adora falar, né, Joana? Vamos falar sobre leilão. Outro dia eu fui na casa da Michele para bater um papo, fazer uma visita. Vamos fazer uma live mesmo. Mas eu gosto até numa sexta-noite. Eu acho que hoje em dia, né? Fui lá visitar o Alexei, bater um papo com ele. Não, a gente estava do jeito que estava, sabe? Desarrumado. Eu não sei, eu sou muito espontânea. Não, é porque realmente esse é um assunto que a gente gosta muito e toda vez que a gente está conversando sobre leilão, sobre desembaraço, sobre aquele caso que aconteceu, aquele outro. Enfim, é algo que a gente gosta muito. E a gente quer dividir, né? Porque não adianta nada reter conhecimento, né? A gente quer passar para frente. Não, as pessoas falam assim, vocês vão dar então o pulo do gato? Mas não, a gente dá o pulo do gato com certeza, só que para pular tem que ser gato, né? Nossa! Não, mas a questão é a seguinte, eu posso dizer que, assim, Jonas, aprendo muito com os clientes. E cada situação, processos, assim, estou aberta, né? E eu vou falando isso, sabe? Mas também gosto de passar para frente, sabe? Aqui no escritório também, até hoje, depois de 20 e tantos anos fazendo os leilões, até hoje a gente se depara com situações assim, novas, que desafiadoras, não imaginava, desafiadoras, mas que no final das contas sempre acaba solucionando. Assim, raríssimas vezes que a gente tem um leilão desfeito menos de 1%. Sim, é muito difícil, né? Ricardo, quanto mais esclarecimentos, mais tranquilidade para o arrematante. Essa é a intenção. O que a gente quer é popularizar essa oportunidade de arrematar um imóvel através de leilão judicial. Não vamos estender muito aqui o papo, porque eu já falei tantas vezes
que o risco é zero, que o arrematante não tem nada a perder, que o dinheiro fica garantido, bloqueado, corrigindo, e que menos de 1% das vezes o leilão é desfeito. Então, aí você está comprando o judiciário. Né? Sim, é uma então, segurança. É claro assim, o judiciário vai me entregar tudo prontinho, tudo certinho, Não, tudo vai ser pelo claro que não é assim. um botão que você aperta. Você tem que entender. Tem que provocar, o judiciário tem que ser provocado, mas a intenção imagina um magistrado que está se deparando com esse processo, uma ação de 2007, que o devedor vem, assim, procrastinando. Exatamente. A esse ponto, eu sou imparcial, mas eu imagino que o juiz olha isso e fala, olha, que a gente já esgotou todas as discussões. Não tem muito mais o que Não fazer. tem mais o que fazer, O exatamente. juiz já falou para mandar o processo embora, porque todos entram novos, né? Então, Robertinho, eu moro na Bélgica, é possível rematar o imóvel através de procuração? É possível arrematar através de procuração, mas eu chamo a atenção que o dinheiro tem que estar disponível aqui no Brasil. Né? Não adianta fazer o câmbio, fazer a remessa, porque a gente já teve uma situação como essa, porque você tem um prazo para fazer um depósito. E qual é o prazo desse leilão, dona? Porque cada juízo ele dá um prazo, Sim, tem que bom também observar. É uma preocupação que eu tenho também. Aqui e, gente, uma coisa que eu queria até falar, eu sou super a favor de leilão online, porque você vê uma pessoa na Bélgica interessada em comprar um imóvel, entendeu? Então, ele pode, ele tendo o CPF, né? Ele tem que ter uma conta bancária aqui para fazer o depósito, não tem problema nenhum, ele pode... Não, mas eu digo assim, como democratizou, né, o processo, porque antes da pandemia, gente, os leilões eram presenciais, e não existia leilão online. Então, a gente passou por muita coisa ruim na pandemia, mas uma coisa boa, pelo menos profissionalmente, foi a questão do surgimento dos leilões online. Hoje as pessoas assim, no mundo todo podem, ao clique de um botão, participar do leilão. Eu acho assim, que foi um grande ganho, sabe, para todo mundo. Aqui no despacho, a juíza não especificou a questão do pagamento, porque alguns juízes dão aquela alternativa do pagamento de 30% final e o saldo remanescente. Alguns colocam 5 dias, outros colocam 15 dias, como uma forma alternativa. Aqui só constou que o pagamento é à vista. E aí as pessoas perguntam, esse à vista é em quanto tempo? Bom, o segundo leilão vai ser numa quarta-feira. Supondo que a aplicação das pessoas às vezes dê mais ou um pouco mais, então eu acho que o pagamento sendo feito na quinta ou na sexta-feira, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. O fato é que até ir para a conclusão com o auto de arrematação e o juiz verificar se foram feitos todos os pagamentos e tudo certinho, tem ainda um tempinho. Então, é complicado eu falar que não teria problema de um atraso de 1 ou 2 dias, mas eu acho que não teria problema. Não, a gente acha que não, mas a gente pode responder por juízo, né? Mas alguns juízes estão extremamente rigorosos quanto a isso. A gente pode mencionar, por exemplo, o doutor o doutor Arthur, da primeira da Barra da Tijuca, eles são extremamente rigorosos com o prazo do depósito. Outros juízes não se apegam tanto a essa formalidade de um dia a mais ou a menos da realização do depósito, porque hoje em dia, a maioria das aplicações, às vezes não baixa no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acho que poderiam até flexibilizar para facilitar, porque você justamente para fazer dinheiro aplicado, não sabe se vai arrematar. Às vezes você precisa de um tempo para você poder ficar. Eu acho que o arrematante demonstrando a boa-fé em fazer o quanto antes o depósito. Quem sabe, daqui a um tempo essa história não fique mais regulamentada de uma forma mais benéfica para os arrematantes. Né? Tomara. Isso aí. Enfim. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação das perguntas e tudo isso. Agradecer a Michelle aqui pela visita ao nosso escritório. Por assistir. É ótimo estar recebendo o pessoal e vamos estar fazendo outras. Né? Sim. Tem cada vez um tema diferente, interessante, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais e se encorajarem a dar um lance e arrematar um imóvel. E prosperarem cada vez mais. Eu e Jonas, com certeza, somos grandes entusiastas, porque somos felizes de vermos assim, a história das pessoas e fazermos parte disso. Com certeza. Obrigada, gente. Um ótimo ano para vocês. Exatamente. Até a próxima.